E aí, concurseiros aqui, mais um vídeo, professor João trazendo nem tantas novidades assim, mas fica aí que eu já te contar quais são os próximos passos que a gente está esperando que aconteça, né? O concurso da CEMED em Manaus, como a maioria aqui acompanha, né, o canal devido a esse vídeo, a gente está dando essa atenção especial, mas ele foi postado o resultado final no dia 10/2. No dia, eu falei que era questão de tempo, né? Até que a gente tivesse as primeiras convocações, né? E é realmente o que a gente esperava. São 14 dias já no dia que eu tô gravando agora, dia 24/2. E aí, nesse dia aqui, o secretário falou: vamos publicar já já no Diário Oficial, né? Essa decisão aqui. Que no caso, eu esperava muito que fosse a homologação do concurso. Aí algumas pessoas ficaram confusas, falando assim: professor, isso aqui é homologação ou não é? E assim, não é, tá? O que aconteceu aqui nesse final foi que nesse dia, ó, foi realmente saiu uma edição extraordinária no dia 10 de fevereiro, onde diz que resolve se publicar o resultado final do concurso. Beleza, tá publicado, tudo mais. Só que existe um outro processo, né, administrativo aí, que se chama homologação. E a partir do dia que homologa, né, depois pode convocar, pode ser logo, pode ser demorar e tudo mais. Tá aqui, ó. Trouxe o exemplo do dia 23 de abril de 2018, que foi quando saiu, né, o último concurso. E aí olha só como é diferente, ó. Homologar o resultado final do concurso público. E aí a partir disso, né, tinha aí todas as questões para chamar. Dia 24, que é o dia de hoje, né, fiquei aguardando até esse exato momento, porque a princípio ia acontecer um suposto evento, né, deixei muito claro que era um suposto evento no dia 24, para chamar as pessoas, né, para tomar posse, já era para posse. E eu deixei, eu falei, enfatizei, muita gente ficou não queria concordar comigo, mas que as pessoas não iam ter como tempo hábil, né, para tomar posse nesse período e também é, não ia conseguir entrar em exercício no mês de agora no mês de fevereiro, por exemplo. Então o que acontece? Vamos finalizar praticamente ao mês de fevereiro e a gente tem que ter essas coisinhas, né, mais técnicas, que é justamente a homologação e depois uma convocação, tá? Só que eu queria te mostrar uma outra coisa aqui, tá? Eu dei uma olhada aqui nos cadernos, né, nos cadernos aqui da prefeitura, né, nos diários, e aí eu vi um detalhe o seguinte, ó. No dia de ontem, ou melhor, no dia, perdão, dia 20, né, foi essa semana passada, eles publicaram aqui um, algumas coisas, né, que é da prefeitura como um todo, não é exatamente da CEMED de Manaus. Mas, quando a gente escreve aqui na busca CEMED, apareceu o seguinte, veja só. A questão de quanto que eles gastam lá, operações e tudo mais. E aí, aqui no considerando, né? Ele, ele colocou aqui, tem algumas progressões funcionais e tudo mais. E aí tem uma área onde ele tá colocando um monte de gente, né? Pra carga dobrada. Isso é uma coisa que deixa assim um pouquinho uma coisa assim preocupante, né? Então aqui tem uma questão de produtividade, né? Algumas pessoas receberam aí uma gratificação e tudo mais. Tô achando que eu entrei no coisa errado aqui, no edital errado. Mas de qualquer forma, tá? Tá aqui, é esse mesmo, tá aqui, ó, carga dobrada. Então veja só, determinar carga dobrada. Então colocou aqui, ó, viu que tem 25 pessoas de uma divisão, aqui tem mais, no caso, 30 e poucas de outra. É, no caso também tem aqui mais 15 de outra, mais 20 de outra, mais 30 de outra, mais 30 de outra. E aí, tá vendo, tem vários, né? Então, existe também em outros documentos que eu vi aqui no Diário Oficial, com um monte de gente recebendo carga da barada. O que significa isso? Já vai ter essas pessoas para ocupar esses cargos por enquanto, né? Essas pessoas já estão tapando um buraco, digamos assim, que existe.
E ainda, né, tem alguns que são muito piores, que é justamente aqui, se eu não me engano, na véspera, nesse caderno da véspera do lançamento do concurso, na véspera do lançamento do resultado, melhor dizendo, que se encontra aí um monte de PS sendo chamado, processo seletivo, né? E aí, quando a gente escreve aqui, por exemplo, no Google, CEMED Manaus concurso, a gente tem aqui uma página da prefeitura das seleções, e aí tem aqui, no caso, aparece somente essa primeira convocação, né? Só que dentro desses diários que a gente viu agora, aparecem outras convocações, inclusive tem uma lá que, com um monte de gente que nem sequer tomou posse lá, nem sequer foi tomar posse do seu concurso temporário, né? Do seu processo seletivo temporário. Se eu não me engano, foi nesse do dia 20 que tem a. Porque foi publicado dois. Um tem um monte de multa de carro, né? Esse daí da multa eles já publicaram. Esse daí, como não é pra contratar professor, tá publicado. Agora o da multa. Não tá publicado, né? Agora o da multa, olha aí. É um diário inteiro só dando multa pras pessoas. E aí, em um desses aqui, desses diários recentes, eu encontrei uma lista de pessoas que foram excluídas do processo seletivo por não terem ido, né? Por realmente foram chamados e nem compareceram. Enfim, é, então assim, a gente tem que esperar esse resultado, tem que esperar esse fato para depois começar o processo de chamamento. E aí tem muita gente que está ansiosa, inclusive, na questão de qual é o exame que eu preciso fazer. Pessoal, tem que ter na cabeça também que exames eles vencem, né? Então, se a gente entrar aqui no Diário Oficial, por exemplo, existe uma. Aqui pro finalzinho do diário, ou melhor, do diário não, esse aqui é do edital, né? Do edital do nosso concurso mesmo, que ele fala sobre a questão de alguns exames, certo? E aí, só que assim, não adianta eu fazer esses exames agora, porque não vai, não vai ser, assim, pode ser que você nem seja chamado agora, entendeu? Você tem aí 2 anos para ser chamado, pode ser chamado em 4 anos também, nada impede, né? Então tá aqui, a segunda fase é, que é justamente ele diz aqui, exames médicos pré-admissionais. E aí a pessoa, olha só, tá aqui, ó, apenas se o candidato convocado apresentar os documentos na primeira fase, que é justamente o documento que vai precisar somente quando for chamado, ó, que aqui diz que vai ter, né, o resultado final do concurso, ele vai ser homologado, poderá ser homologado parcialmente, considerando o término das etapas ocorridas, e aí, depois disso, tá aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, o município procederá a nomeação, que é um outro processo, né, e convocação dos candidatos aprovados. E aí, depois disso, que o candidato classificados serão convocados para a realização do comprovação dos requisitos médicos. E aí vai ter duas fases, ó, nessa parte. A primeira vai ser a questão da habilitação para o cargo. Então aqui tá aqui os documentos, né? A gente pode fazer um vídeo específico falando sobre isso, só que eu acho que não precisa ser agora, tá? Obviamente que se você, por exemplo, não tem um RG atual, se você tá sem CNH, se você tá com qualquer problema de documento, é bom que você corra atrás, né? Mas isso aqui são coisas que a gente já precisa ter no nosso dia a dia. Então, vou falar aqui para você, né? Foto 3x4, RG tá? Ou, né? RG e CPF. O CPF sim é obrigatório, mas dá para tirar hoje em dia online. Ou a CNH. No novo, na nova carteira, né? A CIN, né? Carteira de Identidade Nacional, já tem no caso, o número do RG, ele é o mesmo no CPF, então é um documento só, também deve ser válido, com certeza. Quitação com a Justiça Eleitoral, comprovante de estado civil, ou de nascimento, ou casamento, ou se separou de averbação, tudo certinho. Provavelmente aqui vai ser preciso um documento atualizado, então normalmente a pessoa tem que ir lá no cartório, né, 120 dias, só que aí, ó, vence em 120 dias. Se você for chamado depois, já vai perder, vai gastar dinheiro à toa, tá? Certificado de reservista para os homens,
comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento, documento de identidade dos filhos, se solteiro, declaração, se exerce outro emprego público, essa declaração provavelmente eles vão dar lá na hora, né, para você preencher, ou então vão publicar aqui dentro da coisa também, dentro do próprio site, do próprio coisa da banca, declaração de bens e valores, cartão de cadastramento no PIS/PASEP, isso aqui normalmente está dentro da sua carteira de trabalho, hoje em dia dá para tirar também online, puxar o número aí. Se você não tem, é importante que isso aqui sim, né? No caso, ter uma carteira de trabalho, alguma coisa do tipo. No caso daqui, no próprio site, né, da Caixa, dá para tirar também essa questão de PIS/PASEP. Comprovante de escolaridade, que é o que a pessoa tem que ter. Comprovante da conclusão do curso de formação específica, no caso, vai ser o curso superior que você fez, se for o caso, né? No caso, se não for professor e nem cargo de analista, nem cargo de nível superior, também é só o diploma escolar mesmo, só o ensino médio. A histórico escolar, diploma e tudo mais, isso aqui, né? Se a pessoa não tiver, pode ser que precise ir atrás. Mas assim, ainda assim, vai ter um tempo que eu acho que é um tempo hábil para isso. Depois de tudo isso que a pessoa for lá, apresentar tudo isso, registrar tudo isso, aí sim que vem a parte dos exames médicos, que também vai ter um tempo para isso. Existe já alguns laboratórios que eles fazem planos específicos para quem vai passar por esses exames. Então é muito melhor do que você, por exemplo, ir lá no seu plano de saúde, muitas vezes, que às vezes demora um pouco, né? Tem que marcar, tem que agendar, e tem a questão de prazo de exame. E normalmente nesses laboratórios que já estão específicos em admissão, eles fazem todos os exames, às vezes de uma forma muito rápida, né? Faz um dia, entrega no outro, já consulta com o médico na mesma hora. E eles têm todo lá o procedimento e a pessoa paga assim, coisa que relativamente não é tanto, né? Tipo, uns R$ 200 já tá com tudo na mão, entendeu? Então, é isso, né? Então a gente se aprofunda nisso depois, por isso que eu posso fazer um vídeo específico quando sair. Quando sair, eles vão estar cobrando, pedindo esses documentos, né? E a gente fala tudo direitinho sobre isso, beleza? Eu não vou deixar vocês desassistidos, tá certo? Então não se preocupem aí. Muita gente ficou falando assim, professor, o senhor não falou mais nada, já saiu o resultado, não sei o quê. Não. Aí quando sair o resultado eu vou estar falando, beleza? A gente tem agora um grupo, um canal, melhor dizendo, no WhatsApp, que é justamente lá onde vai ser algumas notícias, né? Estão sendo publicadas. Quando sair vídeo novo, você é avisado por lá. E dentro desse canal existe um grupo, né? Então não é obrigado a participar do grupo, também não é obrigado a participar do canal. Mas entrando no canal, você segue as minhas informações, tudo que eu passo lá. E lá dentro tem eu vou estar disponibilizando o link de um grupo. Nesse grupo, você vai ter a opção de conversar, falar e tudo mais. No caso do canal, né? Somente eu mando a notícia, né? E aí não tem exatamente uma devolutiva de muitos de vocês. Mas se você quer conversar comigo mesmo, trocar uma ideia, mandar alguma novidade ou perguntar qualquer coisa, você pode entrar no meu Instagram. Então lá no Instagram, eu criei um Instagram também pra gente. E vou ficar postando umas bobaginhas lá no feed, né? Mas coisas, novidades, coisas importantes a gente vai colocar no Stories, né? Se tiver alguma novidade, alguma coisa, eu publico no Stories, beleza? Então tá tudo aqui na descrição. Clica aqui, né, debaixo na descrição ou nos comentários. Vou deixar na descrição e nos comentários. E aí você me segue lá e também clica para acompanhar o grupo. Tá bacana? Também você pode virar membro, tem aqui blog embaixo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o like, deixar os comentários, compartilhar para as outras pessoas. No mais, calma, vamos viver cada etapa aí desse processo todo, beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau!